Olá, boa tarde. Seguimos na cobertura das eleições. Os brasileiros estão decidindo em segundo turno quem será o próximo presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Jair Bolsonaro, do PL. Em 12 estados, a disputa para governador também foi para o segundo turno. Um deles é São Paulo e o Bernardo Bortolotto está em Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do estado. Boa tarde, Bernardo. Como é que está a votação por aí? Oi, Ana, boa tarde. A votação por aqui está bem tranquila. 928.404 pessoas estão aptas a votar aqui em Guarulhos. E o movimento, num dos locais mais movimentados que é esse daqui, é esse que você vê. Bem calmo, tranquilo. Filas mais rápidas do que no primeiro turno, isso ocorre em todo o estado, assim como a votação também está sendo muito rápida. Os mesários me disseram aqui que está levando, em média, 1 minuto e meio. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou que a votação ocorre normalmente em todo o estado. Algumas sessões tiveram problemas com falta de energia por causa da chuva de ontem, mas as urnas eletrônicas têm bateria e isso não causou nenhum transtorno. Lembrando também que Guarulhos tem o transporte coletivo de graça, assim como mais de 300 cidades de todo o país, incluindo todas as capitais. E o estado de São Paulo também liberou o transporte por trem, metrô e ônibus interestaduais. Ana. Obrigada, Bernardo. Vamos agora ver como é que vai ser a ordem da votação hoje pelo país. No Distrito Federal e nesses 14 estados, os eleitores vão votar apenas para presidente da República. São 2 dígitos. Já nesses outros 12 estados, os eleitores votam primeiro para governador e depois para presidente, ambos com 2 dígitos. Também haverá eleições suplementares para prefeito nas 8 cidades que aparecem no mapa. São casos em que os eleitos de 2020 tiveram mandato ou registro cassado pela Justiça Eleitoral. Nesses municípios, a ordem de votação é governador, presidente e, por último, prefeito, todos com 2 dígitos. A gente lembra que quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente hoje, mesmo que ainda não tenha apresentado a justificativa para ausência no primeiro turno. Os 2 turnos são considerados eleições independentes. Tanto no primeiro turno quanto no segundo, o prazo para apresentar a justificativa pela ausência é de 60 dias a partir da data de votação. Para o Tribunal Superior Eleitoral, a votação pelo país transcorre com tranquilidade. Vamos a Brasília com a Gioconda Brasil. Boa tarde, Gioconda. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, está desembarcando aqui em Brasília daqui a pouco. Ele que passou a manhã em São Paulo, onde votou e fez mais um teste de integridade. Esse teste é realizado desde 2002 e é feito para demonstrar que o voto que foi inserido na urna é o mesmo contabilizado depois. O ministro vai dar uma entrevista coletiva às 2h30 da tarde para fazer um balanço sobre essas primeiras horas de segundo turno, mas o vice-presidente do tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, que votou em Brasília hoje cedo, já adiantou que as eleições estão transcorrendo com normalidade em todo o país. Agora há pouco o TSE divulgou o segundo boletim sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Precisaram ser substituídas 1.883 urnas de um total de 472 mil que estão em operação. Esse boletim é das 11h30 da manhã e esse total de urnas substituídas corresponde a apenas 0,35% do total. Ana Paula. Obrigada, Gioconda. Os candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, votaram pela manhã. Jair Bolsonaro, do PL, votou numa escola da Vila Militar, na zona oeste do Rio. Ele chegou pouco antes das 8, cumprimentou apoiadores e foi o primeiro da sessão a registrar o voto. Na saída, tirou fotos com eleitores. Lula, do PT, votou por volta das 9h20 numa escola de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Cumprimentou mesários e eleitores e, ao sair da cabine de votação, beijou o comprovante. Depois, o candidato posou para fotos. O policial militar Valdecir Silva de Lima Dias, amigo da deputada federal Carla Zambelli, do PL, foi solto hoje, depois de pagar fiança. Ele tinha sido preso ontem em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública. Valdecir aparece armado nessas imagens, perseguindo um homem negro com quem Zambelli havia se desentendido antes, na região da Avenida Paulista. É possível ouvir um tiro e as imagens mostram o amigo da deputada chutando o homem.
Depois, a deputada aparece armada, ainda perseguindo o homem até uma padaria. Valdecir Silva de Lima Dias, que é policial militar, estava de folga. Ele pagou fiança de um salário mínimo e vai responder em liberdade por injúria, ameaça e lesão corporal. As armas do PM e da deputada foram apreendidas para a perícia. Carla Zambelli possui porte de arma e apresentou a documentação à polícia. Olá, boa tarde. A votação nesse segundo turno segue tranquila aqui em São Paulo e, segundo o TRE, o eleitor está levando em média 20 segundos na urna eletrônica para escolher os seus candidatos, só naquela hora de digitar, os números e confirmar. Lembrando que basta levar um documento com foto para votar. E o Felipe Gonçalves está em um dos locais de votação dos maiores aqui da capital. Bom dia, Felipe. Como é que está o movimento por aí? Boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde para você. Tem bastante gente, hein, Alain? Você vai acompanhar nas imagens agora do Adriano Marques. Essa aqui é a entrada, a única que os eleitores fazem para poder votar nessa universidade próxima do centro. Ela não ficou vazia em nenhum momento, desde quando os portões foram abertos às 8 da manhã. Antes disso, uma hora antes, já tinha uma longa fila, inclusive, do lado de fora. Aqui são esperados quase 20 mil eleitores, são quase 60 salas de votação e, por enquanto, tudo tranquilo. Tudo correndo muito bem, as pessoas conseguem votar e ir embora rapidamente, menos filas do que no primeiro turno, porque nós também estivemos aqui no primeiro turno e, por enquanto, nenhuma urna foi trocada, pelo menos aqui, nessa universidade próxima do centro. É com você, Alain. Valeu, Felipe. Obrigado pelas informações. E a Luísa Vaz está na sede do Tribunal Regional Eleitoral, aqui na capital, e traz agora o balanço parcial da manhã. Oi, Luísa, boa tarde. Boa tarde, Alain. Há pouco, o desembargador Paulo Galizia, presidente do TRE de São Paulo, falou com a gente a respeito desta manhã de votação no estado de São Paulo. De acordo com o desembargador, tudo ocorre dentro da normalidade e que o tribunal não teve notícias de nenhuma ocorrência relacionada à votação. O desembargador disse ainda que as filas que chamaram tanto a atenção durante o primeiro turno estão menores neste segundo turno. Segundo o desembargador, essa diminuição das filas ocorre primeiro porque são apenas dois votos que o eleitor tem que fazer na urna, o que faz com que ele permaneça menos tempo na cabine de votação, e também porque algumas confusões de primeiro turno não se repetem neste segundo turno. E a gente acompanha tudo daqui de pertinho. Alain? Que bom, Luísa. Obrigado. E a gente fala agora do passe livre. Em 29 cidades da região metropolitana, incluindo a capital, o transporte público é de graça hoje até às 8 da noite. A Cristina Mayumi está circulando por São Paulo e tem mais informações. Boa tarde, Cris. Isso mesmo, Alain. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesse momento a gente está na Marginal Pinheiro, sentido Osasco. Na nossa lateral esquerda a gente vê os trilhos que levam a linha 9 Esmeralda. Nesse momento está tudo tranquilo por aqui. Lembrando desse passe livre, até às 8 da noite, trens, metrô e também ônibus são gratuitos aqui em São Paulo. Já os ônibus intermunicipais, aqueles que circulam dentro do estado, também são de graça, só que até às 11h59. Mas para isso precisa retirar a passagem ali nos guichês das empresas com um documento de identidade. Tem que ser para o destino que vai votar. A cobertura completa das eleições vocês podem acompanhar no G1 e também a apuração ao vivo a partir das 5 da tarde aqui na Globo. Alain. É isso aí, aproveite esse tempo bom para votar. E os dois candidatos ao governo de São Paulo votaram durante a manhã. Fernando Haddad, do PT, chegou por volta das 10h30 da manhã à escola onde vota, no bairro de Moema, na zona sul da capital. Ele foi recebido por apoiadores e foi direto para a sessão eleitoral. O candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, votou em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Ele chegou à escola onde vota por volta das 11 da manhã, e também foi recebido por apoiadores. Tarcísio tirou fotos, cumprimentou os eleitores e seguiu para a sessão. Vamos agora saber como está a votação na Baixada Santista. A Marcela Pierotti está em Santos. Oi, Marcela, boa tarde.
Oi, Alan, boa tarde para você, para todos. A movimentação está super tranquila, ainda mais nesse momento. Mais cedo teve uma movimentação maior, a gente está no maior local de votação de Santos, onde votam quase 13 mil eleitores, divididos em 32 sessões eleitorais, mas agora deu uma boa caída no movimento e o pedido da Justiça Eleitoral é para que as pessoas venham votar o quanto antes, porque hoje está fazendo um dia super bonito na região. Então o pessoal pode estar indo para a praia e depois deixar tudo para a última hora. Aí fica todo mundo ali para votar, né? É com você, Alan. Obrigado, Marcela. E a gente vai direto agora ver o trânsito na Avenida Paulista. Olha só, que costuma ficar fechado aos carros aos domingos, né? Mas hoje, dia de eleição, está aberta aí para os carros. É a Globo nas eleições. Todo domingo